Sou a Letícia, tenho 26 anos, sou a esposa do Paulo, mãe da Cecília, sou auxiliar de escritório, cristã e uma mãe muito coruja. E aí, tudo bem com você? Graças a Deus. Ai, que Tô bom. por um sono, mas tudo bem, graças a Deus. Seguimos lidando com os dias, dia a dia da vida, né? Primeira coisa, se apresente. Quem é você? Mãe de quem? Vamos lá. Sou a Letícia, tenho 26 anos, sou a esposa do Paulo, mãe da Cecília, sou auxiliar de escritório, cristã e uma mãe muito coruja. Ai, que delícia. E é interessante, Lê, que eu estava pensando hoje, né? Falei, nossa, a maioria das mamães que eu trago aqui são amigas minhas que eu vi os filhos nascerem. A Letícia, gente, eu vi nascer. É muito interessante isso, né? Você tem a idade da Sim, Natália, né? Ela tem a idade estou da, ouvindo. da Na- ela tem a idade da Natália, minha sobrinha, né? Vocês têm ali você acha que é um ano mais Temos velha um, que a Natália. É quanto? Um mês? um mês, um mês de diferença. Ah, eu achava que vocês Ela é eram de tipo abril, um não? ano. Ela é de abril. Não, ela é de maio. Nossa, a Natália já tem 26 também. Olha, tia, boa essa aqui, perdeu as contas da idade da sobrinha. Caramba, gente. Mas vamos lá. Com quantos anos a Cecília tá? 3 anos. Fez 3 anos agora em maio. Ai, que gostoso, pertinho Ah, da gente, né? É, e é engraçado que foi um pouco do meu medo na gestação, foi exatamente esse. Ela nasceu no meu dia. Morria de Sim. medo dela nascer no meu dia, porque eu sou do dia 11 de maio. Ela estava prevista para o dia 20 e acabou nascendo no dia 4. Mas você não queria compartilhar a data com ela? Você tinha medo de que. Eu tinha, porque eu já sofro um pouco compartilhando o meu aniversário com o Dia das Mães. Dia das Mães? Em tantos anos cai o Dia das Mães. Aí é aquilo, só recebe um presente, só recebe um parabéns, se é pelo aniversário ou se é pelo Dia das Mães. Aí eu não, Deus, mais um não, deixa o dia 11 para mim. Aí foi bem no comecinho, então, de maio, tão tranquilo. Uma semaninha antes de mim. Ela nasceu numa segunda, na segunda seguinte, em casa com ela, eu estava fazendo aniversário. Ai, que gostoso. E ela aí conversando com a gente. Olê, então fala pra mim, como foi, assim, o seu processo de maternidade? Como foi que você descobriu que você queria ser mãe? Eu sempre quis ser mãe, desde criança. Eu, com 6, 7 anos, já imaginava eu com filhos. Nunca imaginei o casamento em si. Eu imaginava a Uhum. maternidade. Eu com filhos, eu imaginava a idade que eu queria ser mãe, eu imaginava o nome da criança, eu brincava com a boneca como se já fosse ali o serzinho vivo, e era algo muito de mim. Eu acho que foi um pouco não, foi 100% o exemplo da minha mãe. Uhum. Ela ser dona do lar, ela ser mãe, ela se dedicar 100% naquilo, é aquele exemplo que a gente fica, meu Deus, ela gosta, ela faz com tanto amor, ela faz com tanto carinho que eu quero fazer igual. Eu quero ser igual Uhum. ela. E desde criança, era ursinho de pelúcia, era boneca, eu queria e tinha nome, e era meu filho, e levava para passear, colocava para dormir, fazia festa de aniversário. Caramba! Fazia festa com o quintal inteiro e os meus tios falam da brincadeira, entrava lá em casa, cantava parabéns para boneca e era assim. Então eu sempre quis ser mãe. E Não foi. você imaginava assim, vocês imaginavam nessa idade que você está hoje, depois, né? A gente vai chegar todo nesse processo de quando você decidiu realmente ser mãe. Mas você já se imaginava nessa mesma idade, assim, já sendo mãe, assim, ou você esperava mais cedo ou mais tarde? Eu queria ser mãe com 24 anos.
Foi Sempre quis ser próximo. mãe com 24 anos. Fui um ano antes, tá ótimo. Uhum. Nossa, que bacana. E aí, tá, ok, sempre teve vontade de ser mãe e tal, e aí quando veio realmente, eu falo, é agora. Quando foi? Não tem esse, é agora. Uhum. Porque quando a gente casou, foi tudo muito rápido. Algumas pessoas até acharam que eu estava casando grávida. Porque em 7 meses de namoro, a gente já namorou e já decidiu casar no final daquele mesmo ano. É, não Então foi posso tudo falar muito nada, eu com 6 meses eu já fui morar junto, né? rapidamente. Então, no dia, eu fiz um ano de namoro num dia, no dia seguinte eu estava casando. A gente casou literalmente com um ano de namoro. E aí, quando eu estava com uns 8 meses de casada, eu engravidei. Não foi planejado, foi o Não foi susto. plano. Mas Não, você foi no foi no susto mesmo, assim, no... não foi nem aquela coisa assim, vou deixar, isso acontecer, aconteceu. Foi. Eu não me cuidava, a gente, a famosa Ah, então tabelinha. já tinha um desejo embutido aí. Então, Eu era tabelinha, não tomava remédio, a gente não usava uhum, preservativo, nada. Então, lá no fundinho, a gente tinha aquilo, pode acontecer. Ah, mas aconteceu até agora, então vamos continuar, empurra com a barriga. uhum. E aí é engraçado que, inclusive, no dia que aconteceu, eu já sabia. No Caramba. dia. Porque por conta da tabelinha, a gente tem que, né, tá Uhum. sempre de olho, sempre anotando. E aí, quando foi lá, eu falei, Ih, dessa vez eu acho que não passa. Aí Caramba. eu nem cheguei a comentar nada com o Paulo. Falei, vamos ver, né? Não aconteceu nada até agora, vamos ver como é que vai ser. Só que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, depois de 15 dias que aconteceu isso, eu fiz teste a semana inteira. Você nem esperou, tipo, não descer, né? Não, sintomas, nada, porque eu já senti, eu falei, aconteceu, eu tenho certeza que aconteceu. Caramba. E aí, depois de 15 dias, eu comprava teste todo dia na farmácia. Todo dia eu ia na farmácia, teve até no último dia, o médico até brincou comigo. Nada de positivo ainda, porque ele já me reconheceu, porque a semana inteira eu fui lá e comprei. E aí, não, ainda não. E aí eu fiz na segunda negativo, na terça negativo, na quarta negativo, na quinta negativo, e eu, meu Deus, eu tenho certeza que aconteceu. Eu não tô ficando louca, eu tenho certeza. Mas será Mas que tá você tão estava na cedo? expectativa ou você estava com medo? Os dois. Eu tava com aquela sensação de, meu Quem, Deus, você. quem nunca fica mesmo querendo, desejando ali? Quem não fica? Eu tava com aquela sensação, meu Deus, eu vou ser mãe, que legal, vai se realizar meu sonho, e ao mesmo tempo, meu Deus, eu vou ser mãe. Era aquele mix de sentimento e nada da confirmação, e o positivo vinha, e eu embolava o teste no papel higiênico para o Paulo não ver, porque eu queria contar para ele quando eu tivesse certeza. Uhum. E aí, na sexta-feira, na quinta-feira, quando eu fiz o teste pela manhã, eu no banheiro, eu fechei o olho e orei. Falei, Deus, eu sei que eu sou ansiosa, mas eu também não tô louca. Esse aqui é o penúltimo. Amanhã é sexta-feira, eu vou fazer o último. Se der negativo, eu esqueço e a vida segue. Quando for, vai ser. Ok. Tomei meu banho, fui trabalhar, passei o dia tranquilo. Na hora de sair do serviço, passei na farmácia, comprei o último teste. Vim para casa, tudo beleza. Quando foi na sexta-feira pela manhã, quando eu fui fazer o teste, eu orei de novo. Falei, Deus, eu não tô louca, eu tenho certeza que dessa vez eu engravidei. Eu vou fazer esse teste, é o último. Sentei, fiz o teste, subiu uma listrinha e eu já comecei a ficar gelado. Eu falei, meu Deus, é outro negativo, eu tô louca, eu tô ficando perturbada. E aí, quando eu abri o olho, tava lá os dois risquinhos, e aí veio aquele choque. Falei, meu Deus do céu, eu tô grávida. E agora? E agora? Aí passou meio que um filme, um flash na minha cabeça da semana inteira. Tipo, fazendo, olhando, jogando fora, fazendo, olhando, jogando fora. E eu, meu Deus, esse aqui eu não vou jogar fora, esse aqui é o positivo. E eu comecei a chorar sozinha em casa, porque ele sai mais cedo que eu. E eu chamo e ao mesmo tempo aquele sentimento de alegria, aquele sentimento da ficha não caindo. Comecei a ficar gelada, comecei a passar mal. Eu falei, meu Deus, tô sozinha em casa, eu não posso passar mal, ninguém E é vai me muito engraçado que socorrer. assim, a gente olha pra gente diferente nesse momento. Você fala assim, nossa, tem alguém dentro de mim. Que eu lembro que quando eu fiz o exame que deu positivo, eu falei,
nossa, eu tenho um ser dentro de mim, assim, começou a vir aquela sensação estranha, né? Tipo, A minha, felicidade. sim, o meu pensamento foi, agora tem outro coração batendo aqui dentro, meu Deus, eu não posso passar mal. E aí eu fiz o teste, olhei o teste, agradeci a Deus, falei, eu sabia que eu estava louca, obrigado, Deus, porque é um sonho que vai se realizar. Eu entrego esse ser, essa vidinha que está aqui dentro nas tuas mãos, que essas... Aí eu orei, fiz uma oração rápida ali, porque eu precisava trabalhar, falei, Deus, eu entrego essa gestação nas suas mãos, é o meu maior sonho, é o meu sonho se realizando, e é isso, agora é controlar a ansiedade para poder Para fazer uma surpresa. contar. Exatamente, para eu não fazer ele ter um treco do coração. Até porque ele não estava esperando. Aí eu, ansiosa do jeito que sou, cheguei no serviço e só fiz um sinal para uma amiga minha. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e em silêncio eu fiz assim com a cabeça. Aí ela regalou o olho, porque na semana que aconteceu eu falei para ela, eu acho que eu fiz besteira. E ela riu, brincou comigo. E aí ela estava participando dessa saga de testes a semana inteira. A gente sempre tem uma amiga que é com quem a gente compartilha tudo isso. E aí, quando eu cheguei no serviço, eu só olhei para ela e fiz assim com a cabeça. E ela regalou o olho e ela não conseguiu se segurar. Aí a gente se encontrou lá no cantinho do serviço. Aí ela, mentira que deu positivo. Aí eu, deu positivo e já comecei a chorar. Aí ela, se compõe, porque você não quer contar para as meninas ainda, é muito cedo, você acabou de descobrir. Mas bora trabalhar, sextou. E aí a gente começou a rotina ali do serviço. A minha gerente mais velha, experiente, mãe de dois, na hora que eu balancei a cabeça ali, ela já sacou que tinha alguma coisa. Ela até brinca comigo hoje em dia, né? Eu sabia, na hora que você balançou a cabeça para Esther, eu sabia que ali era você falando que estava grávida. E aí eu fiquei tão emocionada e feliz ao mesmo tempo que eu não consegui guardar segredo. Na hora que as outras meninas chegaram, eu já soltei. Eu falei, gente, eu preciso contar, porque eu não estou me aguentando. Aconteceu, eu estou grávida, eu fiz o teste hoje de manhã, deu positivo e comecei a chorar. Mas eu chorava, e as meninas vieram, me deram parabéns, ficaram felizes, né, comigo. Aí a minha gerente brincou até na hora e falou, eu sabia que esse sinal para a Esther era alguma coisa. Mas e aí, como, né, você já sabia tal? E aí eu expliquei para elas a saga, né, desses dias. E aí quando eu falei, eu fiz, tá aqui, mostrei para elas, né, gente, eu não tô louca, né, tá certo, tem 2 risquinhos, é positivo. Aí elas deram risada e aí a minha gerente falou, vai fazer o de sangue para você ter certeza e encontrar com o Paulo. Aí eu, segunda-feira eu faço. Ela, não, você vai agora. E aí começou um movimento no escritório, cada uma ligando para uma clínica para saber valor, para saber se já fazia ali na hora e tudo mais, para eu sair e fazer. E aí a gente achou, aqui era a antiga Master Clean, né, aqui perto do Terminal São Mateus. Aí falaram, é tanto, faz na hora, vai lá, tchau, vai, e volta aqui com esse teste. E aí ela me liberou, eu saí correndo e fui na clínica. Aí eu cheguei lá toda apavorada, né, emocionada, agitada com tudo que estava acontecendo ali. Era 10 horas da manhã e já tinha acontecido muita coisa, a minha tinha mudado. E aí, esperei me chamarem, aí quando foi para fazer o teste, colher o exame de sangue, eu tenho a famosa veia funda, que é difícil de achar para colher o sangue. E eu estava tão nervosa, mas tão nervosa que piorou tudo. Caramba, não conseguiu tirar. Me picaram 6 vezes, não conseguiam tirar sangue de mim. E veio enfermeira, e veio o chefe da enfermeira, e veio o médico, e ninguém conseguia tirar o meu sangue. Minha mão gelada, eu suada, branca, e ninguém conseguia tirar sangue de mim. Até veio uma abençoada de Deus, falou, vamos tentar aqui, se a gente não conseguir, a gente faz cartinha você, né, para você mostrar aqui amanhã, que já pagou, que tá tudo certo, e você vem amanhã, mais tranquila, mais calma, mais alguém com você, para você se sentir mais segura. Eu falei, não, que se eu voltar pro Sório sem esse sangue colhido, vão me bater.
E aí ela falou, então vamos lá, última tentativa. Respirei. Aí ela falou, toma um pouquinho de água, relaxa um pouquinho. Aí eu fui lá, vi água, andei um pouquinho pela clínica, me arrumei e voltei. Aí ela conseguiu colher menos do tubinho. Foi bem pouquinho. Isso daqui dá para fazer. Então vai ser só isso aqui, tá ótimo. Aí voltei para o escritório, né, com o protocolo para depois buscar o resultado, e toda roxa e cheia de adesivo das injeçõezinhas, né, das padinhas. Como explicar para o marido? Exatamente, foi É a primeira coisa que eu pensei. Como você vai explicar? Era no braço, era na mão, era em tudo que era canto. Eu falei, não vou conseguir fazer uma surpresa para ele, porque eu vou chegar assim em casa, ele foi espancado na rua. Aconteceu alguma coisa, e um momento que é para ser divertido, alegre e tudo mais, vai acabar transformando num desespero da parte dele. Sim. Aí cheguei no escritório, expliquei para as meninas que foi difícil, demorado, mostrei para elas, eu já estava roxa, não teve tipo, no dia seguinte eu fiquei roxa, não, eu já fiquei na hora. Aí eu falei, eu vou ter que contar rápido, prático, e assim, para ele não ficar meio que com medo do que estava acontecendo, né? Aí, beleza. Trabalhei o dia inteiro, evitei de falar com a minha mãe naquele dia. Ela é minha melhor amiga, eu ia acabar soltando em algum momento. Eu evitei de falar com ela naquele dia. Quando eu saí do serviço, duas amigas minhas foram comigo numa lojinha aqui na Mateus procurar um bodyzinho dizendo alguma coisa, quem adivinha quem vai ser pai, alguma coisa Ai, assim. do benzinho foi comprado na Mateu Bay também. Sim! Aí foi a minha amiga Esther, que foi a primeira a saber de todas, e a irmã dela. Aí a gente achou um branquinho escrito, adivinha quem vai ser papai. Aí nisso, eu cheguei em casa antes dele e fiz os 2 testes, só para ter a certeza mesmo de que realmente grávida. Aí deu os 2 risquinhos lá em todos, eu falei, tá, ok, é verdade. Arrumei a cama, coloquei os 3 testes com positivo, coloquei o bodyzinho, sentei no sofá e esperei ele chegar. Aí, quando ele chegou, eu meio que tentando esconder as mãos, né, para ele não ver, porque o braço é mais fácil de esconder, mas a mão. Aí ele me cumprimentou tudo mais, nem reparou. Aí eu virei para ele e falei: tem um negócio que eu comprei para você lá no quarto, depois eu ver. Ele, já vou ver ela antes de tomar banho. Aí, na hora que ele abriu a porta, assim, que ele acendeu a luz e ele viu, ele olhou para minha cara: oxi, 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 oxi. Foi o que ele disse. Ele só olhou para minha cara e me disse isso. Oxi, 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 oxi. Aí eu comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Aí você entendeu, tá aqui? Aí ele, você tá grávida? Aí eu só fiz assim com a cabeça. Ele, não, você tá grávida? Você é grávida? Aí eu tô. Ele, não, você tá tímida, você tá brincando com a minha cara. Aí eu peguei o teste, mostrei, não sei se alguém já te explicou, mas quando dá 2 risquinhos é positivo. Tem 3 aqui com 2 risquinhos. É positivo. Ele abraçou, comemorou, falou, eu não acredito, mas vem aqui, né? O nosso amor cresceu e tudo mais. Me abraçou, ficou todo feliz. Aí eu mostrei para ele o braço, a mão, falei, tudo que eu sofri hoje para poder ter a certeza disso que eu tô te contando. Ele ficou bravo com as enfermeiras, falou que quando eu voltasse lá para pegar o protocolo era para brigar, porque onde já se viu isso com uma mulher grávida. Ai, meu Deus. Não, para com isso, já foi. Agora pegar o protocolo e já era. Beleza. Passamos a noite conversando, brincando, tipo, fingindo que nada estava acontecendo. Conversamos sobre o assunto. Ele dormiu, porque o meu marido ele não dormiu na primeira noite. Ele já Ele não. pensava quando o Benjamin fosse adolescente, ele já estava pensando com a cabeça lá na adolescência. Sim. Porque eu acho que, pelo fato dele já ser pai, Então tem não uma foi tranquilidade. tão grande como se fosse uma primeira gestação. Ele ficou assustado porque foi tudo muito rápido. A gente não tinha nem um ano de casado ainda, curtindo, estava em lua de mel ainda. E aconteceu, deu engravidar.
Mas dormiu tranquilo, eu que não dormi, eu que fiquei imaginando a noite inteira como ia ser, meu Deus do céu, eu tô grávida, e a ficha, ao mesmo tempo que já tinha caído, eu ficava, meu Deus, eu tô grávida, eu tô grávida. A gente anda até diferente na rua, assim. Eu andava, assim, eu tinha a sensação que as pessoas me olhavam e sabiam que eu estava grávida. Sim, sim. É uma coisa Uma muito das minhas, louca. sim, uma das minhas gerentes no serviço até brinca comigo que era um sonho tão grande para mim, que assim que eu descobri a gravidez, eu já estava usando roupa de grávida. E ela brinca comigo. Que eu já usava batinha, eu já usava vestido, eu já usava calça larga, porque a Didi não mais. Ela brinca, Letícia, quando eu descobri que estava grávida, já estava usando roupa de grávida. Aí, quando foi no sábado, eu falei para ele, vamos lá para minha mãe, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu também estava assustada. Por tudo, acho que foi aquele mix de sentimento na clínica. Todo mundo me furando, meninas no serviço comigo, descobrindo realmente que estava grávida, foi todo um mix de sentimentos. Eu falei para ele, vamos na minha mãe. Eu preciso contar para ela, eu preciso do abraço dela, eu preciso ouvir dela. Que Mesmo tá eu tudo sabendo, bem, que vai ficar tudo bem. exatamente, mesmo eu sabendo lá no fundo que isso iria acontecer, eu precisava ouvir dela, ela olhando nos meus olhos e falando, tá tudo bem, sim, faz. Aí a gente foi unida, nós juntos, eu comprei um kit de patinho e de vinha para ela, e comprei o mesmo hora que eu comprei pro Paulo, falando que ele ia ser papai, eu comprei para minha irmã, um escrito vai ser titia. Aí eu coloquei dois dos testes, eu coloquei dentro de um envelopinho, coloquei o patinho, coloquei o bodezinho e escrevi que eu não me recordo direitinho a frase, mas querendo dizer que agora em mim bate 2 corações amando eles, né? Dizendo vovô e vovó, tipo, mente o coração, porque mais um amorzinho, alguma coisa desse tipo. Minha mãe deve ter guardado até hoje. Aí tinha minha mãe, num sábado, como se, né, não aconteceu nada demais, e o Paulo, meu Deus, conta logo. Aí eu cheguei e falei, eu comprei uma lembrancinha para vocês. Entreguei a da Ju, que era o bodezinho, e entreguei a dos meus pais na mão da minha mãe. O pai estava deitado no sofá, nem tinha notado que a gente tinha chegado. Aí a mãe falou, pode abrir? Eu, pode, é para vocês. Aí nisso a minha irmã abriu o primeiro, e eu lembro que na hora que ela leu o bodezinho, ela cobriu o rosto, porque ela não é muito de emoção, nem sentimentos, ela é mais sequinha. E ela cobriu o rosto porque ela começou a chorar. Ela se emocionou por mim. E aí a minha mãe olhou aqui e falou, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, é verdade? Aí eu, é verdade. Isso eu comecei a chorar. E o Paulo brinca que como eu fui chorona. Você chorou em todas as vezes que você contou. Todas. Até em postar em rede social para comunicar aos amigos, assim, eu chorei escrevendo o textinho. Chorei inclusive. E aí a minha mãe viu que estava dentro, viu a roupinha, o sapatinho, a luvinha, viu o teste. E que ela foi ler o papelzinho, ela mostrou o teste para o meu pai. E foi algo que descontraiu muito a situação, porque eu estava nervosa, tipo, do que eles vão achar? Mesmo eu sendo mulher, casada, o que meus pais vão achar disso? E aí eu lembro que meu pai, na hora que pegou, achou que fosse um termômetro. Ele não entendeu a hora. Homem. Homem. Aí a minha mãe, você entendeu? Aí ele, não, eu só queria medir a temperatura. Aí eu comecei a rir, tipo, me deu leveza. Foi tudo para aquele momento, que me trouxe leveza. E aí minha mãe, não, isso é que você vai ser avô. Aí ele, não, tá brincando comigo. É sério. Aí foi aquele chororô, um abraço, um beijo, oração, um agradecimento e uma alegria sem fim. E aí você já sentiu a validação deles aí. Exatamente. Eu senti a aprovação. Eu estou fazendo certo. Aí aqui eu estou orgulhando eles. A criação deles está dando resultado, está fazendo efeito e está indo tudo certo, está dando tudo certo. E aí foi a briga para não contar para os tios ainda. Porque a família é grande, né? Não, vamos esperar mais um pouquinho para contar. Não deu tempo. Minha mãe pegou o papelzinho do teste, saiu correndo no quintal, contando para a família inteira.
inteira. Eu vou ser vó, eu vou ser vó. E eu dentro dela, mãe, era para esperar. Não deu tempo, você não avisou antes, já era. Não deu tempo, foi algo rápido. E aí foi algo que emocionou a família inteira. A gente é uma família muito unida. Mesmo sendo, nós somos muito unidos. Então, foi algo que emocionou a todos. Nesse momento que ela pegou o bilhetinho, o teste da gravidez e saiu no quintal, a primeira que ela entrou foi a da Márcia. E a minha tia Márcia fala, né, que eu sou a pessoa que ela mais ama nesse mundo e que foi por conta de mim que ela resolveu ter filhos, porque até então ela não queria ter filhos. Então, eu sou uma filha para ela também. Não sabem, né? A Miriam, que é a mãe da Letícia, e a Márcia são gêmeas, né? E as duas sempre foram, são caras de uma assim, de outra, né? Claro. Mas sempre foram muito, muito ligadas mesmo. Assim, eu lembro, né? Eu conheci suas mães, as suas mães, sua mãe, sua tia, né? É meio as suas mães, né? Quando, né, elas eram jovens, então eu acompanhei, né, um pouco da vida delas, assim, sempre foram muito ligadas. Então, como contar para Miriam e não contar para Márcia? Exatamente, é quase isso. Como não? Sim. Aí ela entrou na casa da Márcia e só mostrou. Eu me recordo que ela só mostrou. E na hora que minha tia parou para dar atenção, ela falou: olha o que a Letícia acabou de me dar. E nisso eu entrei na sala. E aí a minha tia olhou para mim e falou: você tá grávida? E eu fiz assim com a cabeça, não tinha força para falar que sim, eu só sinalizava. Para todos, eu só fazia assim. E ela veio, me abraçou, chorou e falou: meu Deus, o meu bebê agora é mãe. Será que ainda tem espaço no meu coração para amar mais uma pessoa da mesma forma que eu amo ela e as minhas filhas? E foi que chororou. Aí, dentro da casa da minha tia, eu lembro que eu falei para minha mãe: agora você vai lá na minha avó, mas conta mais devagar, para não dar um treco na velhinha. E aí a gente foi junto. E quando chegou, eu falei: vó, minha mãe tem algo para te mostrar. E aí minha mãe mostrou para ela e ela não entendeu de primeira. Aí eu abracei ela de lado e falei: você vai ser Isa. E eu tenho a sensação que é de menina. Aí ela: não, filha, você tá grávida. Me abraçou, foi uma emoção grande. Aí meu tio mais velho desceu, Carlos: o que aconteceu? A gente contou para ele. Ele não, porque eu sou a neta mulher. Então, era uma nova geração iniciando dali. Mesmo que os netos já tenham tido filhos, de mim estava nascendo uma nova geração, por ser a primeira mulher, neto mulher. E aí foi isso, aí foi um auê danado, e com todos os tios sabendo, todos os tios, exceto um, da família da minha mãe, que é o Celso, que ele mora longe agora, né, depois que ele casou. Eu falei pro tio Celso: eu quero fazer por ele. Então ninguém conta para ele. Tá todo mundo proibido de contar para ele. Aí, e para segurar esse povo todo emocionado de não contar para ele, eu tive que ser bem rápida. Aí a gente, acho que uma semana seguinte, a gente teria um almoço em família, ele estaria lá, e eu falei: então vamos para esse almoço para contar pessoalmente, abraçar ele e tudo mais. E aí eles aguardaram essa uma semana. Mas antes de eu contar para ele, tem a parte do Paulo, que no mesmo sábado que eu contei para os meus pais, eu perguntei para ele: você comentou alguma coisa com a sua mãe? E ele: não, ainda não, quero que você conte. Aí, então vamos comprar uma pizza lá em casa, a gente chama os meus pais, chama ela e o seu pai, e a gente conta para eles e para o seu filho, que ele mora aqui com a gente. Aí a gente combinou isso, da casa da minha mãe, nós viemos para casa, pedimos a pizza, eu falei: vai lá chamar sua mãe, que ela mora na casa de baixo. Aí ele chamou, aí na hora que ela subiu, que ela viu todo mundo: o que está acontecendo aqui? Ela já imaginou que era alguma coisa. Aí eu falei: seu filho tem algo para te contar. Eu não, pedi para contar é a Letícia. Aí meu pai falou: conta logo um dos dois, se ninguém contar eu conto. Aí eu falei para ela: eu estou grávida de novo. Aí ela ficou feliz, me abraçou, me beijou, abençoou a minha gestação, parabenizou o Paulo e tudo mais. E aí a gente virou para o Thales, que é o filho dele, e contou para ele que ele ia ter um irmãozinho. Aí ele Quantos fez anos uma ele cara tem, Lê?
Na época, ele tinha 4, se não me engano, 4 para 5 anos, se não me engano. Hoje ele está com 8. Aí a gente contou para ele ficou com aquela sensação, aquela expressão de feliz e preocupado. Vou perder Voltou meu feliz. espaço, né? Quem é essa criança que está vindo, né? Exatamente, mas estou preocupado que eu vou perder o meu trono, né? A única criança da casa. E aí, assim, aí a gente contou para o sogro também, que no momento da pizza ele não subiu, não estava aqui no momento. A gente contou para ele, aí após isso, teve o almoço na casa da minha avó, eu contei para o tio Celso, para a esposa dele, a Iris, e aí acabou, né? A família inteira sabendo daqui. Porque eu tenho familiares de Sorocaba, que ainda tinha que comprar eles lá, porque a família é muito grande. Olê, e assim, todo mundo estava muito feliz, né, com essa gestação. Não teve nada assim do tipo assim, ah, você é muito nova, vocês acabaram de casar. Sim, ter alguns comentários, mas já, mas meu Deus, que rápido, não esperou mais pouco. Aí, como era família, eu era aberta, a gente não se cuidava, o risco aconteceu e eu tô feliz. Se eu tivesse me cuidando, realmente eu ia ficar um pouco frustrada, porque eu gosto de controlar, né, as coisas, eu sou um pouco controladora, então eu ia ficar um pouco frustrada de não ir da forma que eu queria, se tivesse planejado alguma coisa assim. Mas como foi rápido, VaptVup, aí teve alguns comentários assim, mas todo mundo ficou feliz por saber que Mas era um ainda assim, sonho meu, dentro de uma normalidade, sem um julgamento, né? sem julgamentos. Não foi aquela Até coisa assim, porque deveria ter esperado mais. Nossa, você é muito nova. Não com julgamento, mas num questionamento mais, né? sim, não, foi só, podia ter esperado mais um pouquinho, né? Só. Acho que foi uma assim, foi isso. E aí, podia, mas não aconteceu. Olê, como foi essa gestação? Tranquila, graças a Deus. Enjoei pouco no começo, principalmente porque quando eu iniciei o pré-natal, eu estava muito acima do meu peso. Então, por conta disso, na minha primeira consulta, eu fui encaminhada para o pré-natal de alto risco, para controlar a minha pressão arterial e para controlar também uma possível diabetes gestacional que lá na frente eu adquiri. No meio da gestação, eu adquiri a diabetes gestacional. Então, foi tranquilo, na medida do possível. Eu enjoei Mais pouco. controlado, foi tranquilo, mas com um acompanhamento muito próximo, né? Exato. Isso. Foi algo assim que eu tomava algumas medicações, além do normal, né? Além das vitaminas que todo mundo toma, eu tomava algumas outras medicações para controlar a pressão, controlar a diabetes. Fiz uma dietinha ali no começo, que depois virou um hábito e eu segui a gestação inteira. E nesse decorrer da gestação toda, em vez de eu ganhar peso, eu perdi 12 quilos. Você estava controlando, né? Sim, eu não ganhei nada, eu só perdi. Perdia, e o médico, tá ótimo, continua assim, tá ótimo, continua assim. As meninas até brincavam, meu Deus, a Lê tá mais grávida do que antes, eu vejo a unha dela. Eu era aquela grávida que de costa, numa fila preferencial, Não iriam me parecia olhar grave. não parecia grávida, era só para frente, a barriga era para frente. Aí foi tudo tranquilo, tive o acompanhamento do pré-natal, o normal, o comum, mas o do alto risco, eu me acompanhando ali pelo SUS, que todo o meu acompanhamento, graças a Deus, eu consegui, porque a gente não tinha convênio na época. Consegui Você tudo achou, pelo SUS. aproveitando que você falou isso, né, da questão do SUS, né, e a gente traz muito isso assim, nas entrevistas, né, algumas mães reclamam, eu tive um tratamento assim, assim, assado, né, por exemplo, a gente teve uma mãezinha que teve um filho com paralisia cerebral e que foi por conta de um erro médico dentro do SUS, né, então tem algumas situações que se passam, claro que a questão não é o sistema, mas a pessoa, eu sempre costumo dizer, é o profissional. Como que Sim. você achou que foi o seu tratamento aí com os profissionais desse sistema? Eu fui muito bem cuidada. Eu ganhei ótimos profissionais, ótimos mesmo.
ótimos, que é de eu voltar de cada consulta agradecendo a Deus por ter aquela pessoa ali cuidando de mim. Olhando hoje, Deus cuidou de mim em cada detalhe, em cada situação, em cada consulta, em tudo, ele cuidou de mim e da Cecília. Tanto os médicos, como as enfermeiras que fazem os exames, né? As recepcionistas, que, né? Porque ela vem um primeiro atendimento, se você é maltratada ali, você grávida já acaba com o seu dia ali. Mas graças a Deus, desde a recepção até o parto, foi tudo ok, tudo pelo SUS, e graças a Deus por isso, que eu tive uma ótima experiência. E aí chegou a hora do parto. E aí? Chegou. Vamos voltar um pouquinho antes do parto. Tá. Porque eu engravidei no final de agosto de 2019. Quando foi entrou pandemia! Quando foi em março de 2020, pandemia. Foi algo assim que mexeu muito comigo em vários aspectos, tanto emocional quanto na questão da saúde. Porque, na época, o Paulo trabalhava em serviços essenciais, mercado. Ele não parou. Ele saía todos os dias. Você vulnerável. Eu ali, grávida, exatamente. No dia que mandou parar tudo, a minha chefe mandou eu ir para casa e falou: você só volta na minha ordem. Não tem essa de lockdown vai acabar, você vai voltar. Não, se o lockdown acabar e eu ver que você não vai voltar, você não vai voltar. Ela também nesse quesito. Uhum. E nessa época também, o Paulo estava fazendo um estágio de enfermagem. Caramba! Então, ele estava ali no meio, tudo acontecendo, com idosos em casa, os meus sogros, e eu grávida, e até aconteceu o Covid. Eu peguei Covid no final da ação. Caramba! E aí? E aí que era oração. Porque não conhecia a doença, não conhecia tratamento, estava na questão não volta, eu grávida, e foi oração. Oração dos Porque meus estava bem no pais. comecinho, né? Começou em março, a Cecília nasceu no comecinho de maio, então tinha, tipo, tava bem naquele, que era aquele Na loucura. fervo, né? Lockdown mesmo, a gente estava no lockdown, né? Total. Não foi naquela época que começou as coisas já a abrir, porque viu que não ia, né? Tinha que voltar, alguma coisa ou outra, a pessoa trabalhando por debaixo dos panos, tal. Não, tava naquela época que estava tudo fechado. Tudo fechado, e eu não tinha nada. Eu quase fiquei louca. Como é que eu vou fazer o enxoval dessa menina? Eu não nada, tá tudo fechado, ela vai nascer agora. Mas Deus preparou tudo, nossa, nos mínimos detalhes. Graças a Deus. Aí, quando foi na semana que tudo parou, a semana que eu tinha entregado os meus convites do chá de bebê. Então, quando tudo parou, eu não tive o chá de bebê, do que eu imaginava ter. E isso mexeu. Eu acho que agora, com a Cecília com 3 anos, que eu tô pensando, que eu não tive um chá de bebê, entendeu? Uhum. Eu acho muito Porque comigo. era a sua idealização, que é aquilo que a gente fala, né? Que a gente, quando a gente engravida, antes mesmo da gente engravidar, a gente idealiza um monte de coisa. Eu quero ter um chá revelação, ou eu quero ter um chá de bebê, eu quero que o quartinho seja assim, assim, assado. Eu quero amamentar, a gente cria um monte de idealizações, né, em torno dessa maternidade, e que nem sempre vai se cumprir. Mas às vezes, né, não acontece do jeito que a gente imagina. Mas aí, quando foi no dia que eu iria fazer o meu chá de bebê, a minha mãe me surpreendeu e falou: entra dentro do carro e vem aqui para casa, que a gente vai fazer uma decoração, pelo menos para você tirar algumas fotos, né, para ter de recordação desse momento. Esse momento não vai voltar nunca mais. E aí, por ser a filha ali toda no quintal, a gente reunia ali na casa da minha mãe, né? Minha mãe fez uma decoração e tudo demorou aquele momento, tiramos muitas fotos. E quando chegou no final, eu achei que eu já estava me preparando para vir embora. Ela falou: senta aqui que eu tenho uma surpresa para você. E isso até me mostrou. Ela, por ser a minha mãe, me conhecer, ela me surpreendeu. Eu não imaginava que ela pudesse fazer o que ela fez. Que ela mandou mensagem para todos os meus amigos,
para minha família, para o serviço, e pedi um vídeo para falar, né, gestação, sobre mim e tudo mais, como se eles estivessem presentes ali. E todos, sem exceção, mandaram o vídeo para ela. E aí, na hora que ela falou que eu tenho uma surpresa para você, ela colocou na TV e começou a passar os vídeos. E os familiares, os amigos, pessoas que fazia algum tempo que eu não via, e todos eles ali me dando uma palavra de apoio, né? Porque eu tava com medo. Eu não transparecia, Sim. mas eu tava com medo Porque de na realidade trazer a gente uma. tem um medo duplo nessa hora. Era o medo do parto, que a gente já teve um filho, já tem o medo do parto, né, é automático, e o medo do desconhecido, que era o Covid, né? Sim, exatamente. Eu não deixava transparecer muito, eu me mantive bem forte ali na gestação, mas por dentro de mim, só Deus sabe as orações que eu fazia, porque eu tava com muito medo, muito medo. E aí fez esse chazinho e tudo mais. Aí quando a gente voltou para casa, depois de algum tempo, foi onde a gente pegou o Covid. O Paulo, né? Porque ele era o único que saía de dentro de casa, acabou contaminando a mim, o meu sogro e o meu enteado. Assustador, porque em 2 anos com o Paulo, na época, eu nunca tinha visto ele parar, ficar fadigado, cansado, ele não parava por gripe, ele não parava por nada. E eu vi ele deitado, dormindo às 5 da tarde. E só Nossa. acordar no outro dia, queimando de febre. E uma dor no corpo insuportável. E a gente não conseguia, né? Meu Deus, e agora? O que a gente não conhece, a gente não sabe como tratar, a gente estava com medo de ir ao hospital e não voltar, porque, né, tava o pessoal voltando, ficando, e aquele desespero. E aí, na base da oração, graças a Deus, todos nós demoramos ali uns meses para voltar a sentir gosto, voltar a sentir cheiro das coisas, algo que foi desesperador, que a gente também não sabia se iria voltar ou não. Então foi algo, Né? Era tudo desconhecido, né? foi algo muito assim, desesperador. Mas graças a Deus deu certo. Aí, num belo dia, vamos para a parte do parto, que foi a sua pergunta. Quando foi no dia 2 de maio, era um sábado, às 3h30 da tarde, eu comecei a sentir contração. Algo bem leve, bem tranquilo. Eu sabia que era e eu achava que fosse as contrações de treinamento, né? Que os médicos comentam que pode acontecer. Sim. E eu falei para o Paulo, tá doendo um pouquinho, mas eu acho que não é nada demais. Aí ele, tá bom, você observa. Se aumentar, se ficar, né? Se E você por sentir. ser ansiosa, você disse para mim que você é ansiosa. Por ser ansiosa, você até segurou bem, né? Muito, muito. Eu me surpreendo mesmo. Eu consegui controlar bem, assim, tudo. A questão da Covid, a questão das contrações, a questão de tudo. Eu fui me segurando bem. E isso tudo eu devo a Deus, porque foi as orações que ele colocou eu ali direitinho e vamos lá que eu tô com você. E aí eu comecei a sentir contração, contração, contração. As contrações foram aumentando devagar. E eu com aquele sentimento, tá tudo bem, não é agora. É quando foi no mesmo sábado, no dia 2, 11 horas da noite, deu uma aumentadinha, que eu falei para ele, opa, tá ficando feio o negócio. Eu acho que ela não passa fim de semana. E aí ele, desesperado de que ligou na hora para os meus pais e falou, a Leti tá com contração. Não deu 5 minutos, meus pais estavam aqui. A gente mora perto, né? Acredito totalmente. Não deu 5 minutos, meus pais já estavam aqui. E eu com aquele sentimento, porque algumas pessoas falam que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Comigo, eu tenho a sensação de que eu descobri a gravidez, eu já nasci ali. No momento do positivo, eu já nasci ali. Porque eu fui muito controlada na gestação, em questão de desesperos, de medos, de ansiedade. Então, eu brinco que eu nasci do teste de gravidez, não parto. E eu falava para o meu pai, fica tranquilo, eu sinto que não é agora.
E ele, não, vamos para o hospital, vamos para o hospital. Eu falei, quer saber? Vamos para o hospital. Se isso vai te deixar tranquilo, bora lá. E aí foi, nós quatro, no meio da pandemia, não podia entrar. Eu entrei sozinha, nem o Paulo pôde entrar comigo. Ele estava na parte de fora do estacionamento do Hospital São Mateus. E eu entrei, expliquei na recepção, eu estou sentindo contração, estou grávida de 37 semanas e 5 dias. Eu queria saber, né, como que tá, é a minha primeira gestação. Benjamin nasceu de 37,5. Olha só! Caramba, que coincidência! E aí eu expliquei na recepção, falei, a minha primeira gestação, eu não sei como funciona, então eu vim para ter a certeza de que tá tudo bem. Aí ela, ok, aguarda aqui que a gente vai fazer sua ficha e vão te chamar no andar dos partos, né, na parte da maternidade. Aí eu aguardei, fui chamada, tudo mais, subi sozinha, todo tempo eu estava sozinha, não podia ter acompanhamento por conta do Covid. E aí chegou lá Nesse caso, assim, eu não tenho nem como criticar, né? Porque, na realidade, isso é uma pauta que a gente fala muito, né? Que muitos hospitais públicos, né? Eles restringiram e ainda restringem muito o acesso do pai ou de qualquer outra pessoa com a gestante, né? No parto. Isso é uma lei. Só que nessa situação, a gente nem tem como dizer, não, faça a lei cumprir, porque na época era algo totalmente, não tinha nem como, era muito desconhecido, não tinha como se cumprir leis ali naquele momento, né? Tudo era desconhecido, tudo era novo, até mesmo para os profissionais que estavam lidando aqui com aquilo. Exatamente, não tinha nem sobre o que, né? Porque até a gente não sabia, estava todo bem leigo na situação. E no momento que eu subi, que eu fui, ela fez o exame de cardiotoco, né, de coração, falou que estava tudo bem e me orientou a fazer o exame de toque. Perguntou se poderia. Eu achei isso muito interessante, porque por ser em hospital, vamos fazer ali tal coisa. Não, ela perguntou, você acha que tem a necessidade de fazer? Você acha que está tudo bem? Aí eu falei, Nossa, que ótimo! Eu fui muito bem cuidada. E eu falei, por mim está tudo bem, mas é a minha prestação. E se eu estiver enganada? Então, tudo que vocês puderem fazer por mim, eu aceito. E aí a gente fez o exame de toque, eu estava só com 1 centímetro de dilatação. E aí a médica falou, você só está com 1 centímetro de dilatação. O hospital não tem local para você ficar de observação. A gente está no meio da pandemia, você está gestante, então vamos fazer assim, vou te dar um remédio para dor e você vai para casa. Você vai aguardar na sua casa, no conforto da sua cama, e aí qualquer coisa você vai para o hospital. Ok, fui liberada, falei pro meu pai, brincando assim no estacionamento, falei, tá vendo? Tá tudo bem, eu falei que não era hoje. E aí a gente voltou para casa, e aí meus pais foram embora, a gente foi para casa, o Paulo não conseguiu dormir direito na noite, preocupado comigo. Acredito. E eu, pode dormir, tá tudo bem, qualquer coisa eu dou um grito, pode dormir, tá tudo bem, eu sei, eu sinto que tá tudo bem. Mas dentro de mim aquele medo, meu Deus, será que eu vou saber a hora de ir pro hospital? Será que eu vou saber a hora de que eu tenho que correr? Ah, vai saber, porque você vai sentir a dor. Você vai sentir a dor, vai saber a hora. Vai ser. E aí eu até brinco que o momento da minha vida que eu fui mais crente foi na gestação, porque tudo eu orava. Tudo eu orava. Eu acho que Deus até ficou cansado de mim, porque eu orava. E Mas aí, quando a gente... sabe o que eu atribuo isso? Na realidade, eu acho que isso vem muito as mães, né? As mulheres elas têm um pouco mais de sensibilidade espiritual, né? Assim, essa conexão espiritual. Mas é aquela coisa de estar totalmente fora do nosso controle. E agora, eu não tenho como ter esse controle, então eu tenho que entregar nas mãos de Deus de qualquer jeito. Eu vou ter que orar agora, eu vou ter que entregar porque está totalmente fora. E eu não quero que dê errado, porque é meu filho. Exatamente. É o bem mais precioso que a gente tem. E aí, eu lembro que o Paulo conseguiu dormir, já era mais de 2 horas da manhã. Eu orei, falei, Deus, eu sei que tá tudo bem, eu sinto que tá tudo bem, mas, por favor, me avisa na hora que eu tiver que ir pro hospital. Para eu não perder
líquido, Tá. não comprometer a vida da Cecília. E aí, quando a gente dormiu bem até, né, durante a noite, acordou pela manhã, ele perguntou se eu estava bem, eu falei, elas estão fracas, num espaço curto de tempo, mas dá para viver. E aí era domingo, dia de maio, eu fiz almoço, mas tudo assim, eu fazia um pouquinho e sentava. Uma dor nas costas, aquela que não ia, aí eu levantava, fazia o feijão, sentava. E genitor falou, você não está orando, mas você está reclamando mais de dor hoje. Vamos pro hospital. Falei, não, ainda não é a hora. Eu quero ficar o menos possível no hospital, então ainda não é a hora. E aí nisso passou o domingo inteiro, minha mãe mandando mensagem para mim, mandando mensagem para ele. Minha mãe até mandou a minha irmã vir aqui em casa, eu estava bem, só precisando de alguma coisa. E aí a gente passou o domingo bem e tudo mais, eu reclamando de dor um pouquinho. Lembro que fui pro chuveiro mais de 3 vezes, tomei um pouquinho, né, tomava aquele banho quente, aí ele falava, não pode, você tá dilatando tudo, essa criança vai nascer dentro de casa. E eu, não, mas o banho quente alivia, deixa eu Nossa, aqui. banho quente é vida, gente, na hora da contração. Eu queria só ficar debaixo do chuveiro, não me tira daqui, nunca mais. Que a criança nasça no chuveiro. Era exatamente essa sensação, me deixa aqui, deixa eu debaixo da água quente, que aqui tá ótimo, é o melhor lugar do mundo agora. E aí nisso eu empurrei a dor até meia-noite. Eu passei o domingo inteiro com dor, mas Você já não é estava agora. aí mais de 24 horas sem trabalho de parto. Sim, bem isso. E aquela contração, eu falei, não é a hora ainda, eu aguento. Eu aguento cólica menstrual, que é quase a mesma coisa. Deixa aqui, eu tô aguentando. E aí, quando foi meia-noite, ele conseguiu dormir um pouco. E aí, quando foi 10 para as 2 da manhã, eu dei um cão nele que ele levantou numa velocidade e pôs o tênis numa velocidade que eu fiquei olhando para ele e eu falei, calma. Ele já estava preparado, o inconsciente dele já estava preparado para quando eu chamasse. E aí eu brinco até que ele foi o The Flash. Na hora que eu dei só um cutucãozinho com o cotovelo, ele já levantou, pôs o tênis, o que foi? Tá tudo bem? Bem cena de filme. Aí agora eu não aguento mais. A dor tá muito forte. E aí ele pegou o carro, avisou a minha sogra pôs uma roupa ali rápido, entrou no carro com a gente, e eu fiz questão de pegar banana. Foi algo muito, muito rápido. Na hora que eu peguei as malas, eu peguei 2 da fruteira e fui pro carro. E aí as meninas até brincam que, as que têm filhos, né, brincam que nesse momento elas estavam com tanta dor que elas não estavam nem conseguindo pensar. E eu tava dentro do carro, comendo banana. E eu fui daqui ao Hospital São Mateus com a banana como se fosse a melhor comida do mundo. Aí quando chegou no hospital, ele não pode entrar comigo. Aí eu entrei, fiz a ficha, expliquei, tô com contração, a contração tá forte, tá com tempo curto entre elas. E eu acho que a minha neném vai nascer hoje. E aí, na hora que ela foi me passar pra triagem, assim que eu entrei na da triagem, a enfermeira que tava lá virou pra mim e falou assim, a sua bolsa já estourou? Na hora que ela terminou a frase, a bolsa estourou. Estourou. Aí eu olhei pra ela, acabou de estourar. Foi muito rápido. Ela terminou a frase, a bolsa acabou de estourar. Aí ela, então nem vamos passar pela triagem. Já me colocou na cadeira de roda, perguntou se eu estava acompanhada. Eu falei que sim, que meu esposo estava no estacionamento. Aí ela chamou um segurança, falou: você chame a pessoa tal, né? Você chame o Paulo Henrique, porque a esposa entrou em trabalho de parto nesse momento. Eles contam depois da bolsa romper, né? E aí entrou comigo e a gente foi para o andar da maternidade. E aí cheguei lá, a moça foi fazer o exame de toque, eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Então, 24 horas que eu passei em casa sofrendo, eu estava dilatando e Tava dilatando. dilatando. Eu cumpri o que a enfermeira que a noite anterior falou. Fica na sua casa, no conforto da casa, e volta quando você vê que é necessidade. E foi isso. Eu fiquei em casa no momento que eu aguentei.
E aí, quando eu cheguei no hospital, ela falou, você já tá com 7 centímetros, aguenta só mais 1 ou 2 horas que sua filha vem pro mundo. E aí, o Paulo morrendo de sono, né? Era 2 horas da manhã. Não tinha dormido bem já 2 noites anteriores, preocupado comigo. Ele tava com cara de sono. E eu com aquela dor. E eu me recordo que eu passei a gestação inteira julgando as mães que estavam. Que coisa feia! Pra que gritar? Não precisa disso tudo. Que aquela dor insuportável. Eu falava assim pro meu marido, me tira daqui. Assim. Aí a gente, na hora que eu na sala, a enfermeira foi observando a evolução das contrações. Aí virou pro Paulo e falou: vocês trouxeram as malas da criança, da mãe e tudo mais? Aí ele sim, tá no carro. Aí ele então pode buscar, porque vocês vão sair daqui com essa criança. Pode já buscar, traz tudo aqui pro andar da maternidade. Aí nisso que ele desceu, eu falava pra ela: eu não aguento demais, eu não aguento mais, isso dói demais. E gritando. E na minha cabeça eu falava, meu Deus, isso dói demais, como que eu não ia gritar? E eu gritava. E era 2 Aí e você pouco se da manhã. auto-julgava, né? Tô Eu gritando. me auto-julgava. Sim, eu me auto-julgava, exatamente. E era quase 3 horas da manhã, o andar silencioso. Não tinha nada acontecendo. Eu só dava os meus gritos. Meu Deus, eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu quero cesárea, cesárea! E aí, Eu bem falava na pra hora, médica assim, me dá uma anestesia. sim, eu pedi também, eu pedi Ela falava assim, anestesia. mãezinha, nessa altura a gente não pode mais dar anestesia. Nessa altura do campeonato não dá mais para anestesia. E a gente saindo, né, querendo, né? Aí eu lembro que aí o Paulo entrou na sala com as coisas e ele olhou para mim com uma cara de, mas não foi você que falou que não ia gritar? Por que você tá gritando? Ela vem sentir. Hoje, quando a gente comenta do dia e tudo mais, ele fala que os meus gritos do andar de baixo. Ele, no elevador, ele já escutava os meus gritos. Eu falo, meu Deus, que vergonha. Não, E não aí se eu envergonhe, é uma dor insuportável. é uma dor insuportável. Ainda ela passa rápido, a criança sai, acabou. Aí eu lembro que a médica, observando ali, né, os batimentos da filha, eu já estava com a sensação de fazer força. Eu falava para ela, eu sinto que eu tenho que fazer força. O meu corpo tá mandando eu fazer força. E a médica falava, não faz força. A gente ainda tá escutando a ação dela, ainda não é hora de você fazer força. E o Paulo do meu lado, se ela tá sentindo que tem que fazer força, ela tem que fazer, faz força, Letícia. E ela tá falando que não pode, então não pode. E aquela dor insuportável. Aí quando conseguiram escutar o coração dela no tempo que precisava, aí ela me liberou. Ela, agora você pode fazer força. Na hora que você sentir que tem que fazer, você faz. E eu, se não me engano, eu precisei fazer força 3 ou 4 vezes a Cecília nasceu. Foi algo rápido. E aí, então, eu não sofri tanto naquele momento. Tirou as dores da contração. Aí eu lembro que assim que a Cecília saiu, que a médica jogou ela no meu peito, assim, no meu colo, eu ainda continuei sentindo a contração. E Ah, para olhando sair a para a Cecília, placenta, né? eu sentindo a... E aí eu lembro que eu virei para a médica e falei assim, a placenta você precisa esperar sair ou você pode puxar? Puxa, puxa, porque tá doendo. E ela Eu falava, não não, quero mais essa dor, minha filha já tá já tá aqui, a dor tem que acabar, ela tá aqui, agora é o momento de eu curtir, tira essa dor de mim. E aí ela falava, não, eu posso puxar, ela tem que sair sozinha, seu corpo tem que expelir ela sozinha. E aí eu lembro que na hora que expeliu ela, pronto, a sua dor acaba agora. Aí acabou naquele segundo. No momento que a placenta saiu, ela falou que a minha dor acabava aí. O corpo relaxou. E o corpo relaxou, ela virou e falou, vou precisar dar um ponto. Ah, E aí, naquele momento, eu me enrijeci de uma forma que eu fiquei com tanta dor nas costas depois, só Deus sabe. E o problema nessa questão, nesse momento, foi que a anestesia não pegou.
Ai, Eu estava tão enrijecida, eu estava tão tensa que o meu organismo não aceitou a anestesia. E aí, o pai brinca que o momento que eu fui mais forte na minha vida foi eu no cru, anestesia, sem anestesia. nossa, É uma dor que me dói até hoje, só de... E eu não podia me mexer, porque na posição que eu estava, se eu me mexesse, ela podia rasgar mais. E eu, a Cecília, no meu peito, não podia fazer o meu corpo demonstrar alguma reação de força, de alguma coisa assim. Eu tinha que ficar imóvel, sentindo aquela dor insuportável. E ponto, e eu lembro que eu só chorava de dor e ao mesmo tempo de alegria, porque a Cecília no meu colo. E tinha dado tudo certo até ali, tava tudo bem. E aí, na hora que. Aí, pegando de mim, levaram ela lá para medir, né, para dar uma limpadinha nela e tudo mais. Aí a moça falou: vai pro chuveiro para eu ver se o ponto ficou legal. Só que tava doendo tanto e eu tinha feito tanta força que eu não tinha forças para descer a maca. O Paulo nossa. teve que carregar até o chuveiro. Não, E aí eu. é algo assim absurdo, porque enquanto você estava lá com dor, você estava no trabalho, né? Você estava dando tudo que você tinha de si, porque é uma dor insuportável. E aí, na hora que o seu corpo relaxou, ainda veio mais outra dor. Então, pensa no desgaste que ficou com o seu corpo. Eu não tinha força para ficar de pé. O Paulo teve que me segurar até me carregar o banheiro. E no banheiro, eu fiquei literalmente pendurada nas barras de segurança que tem no banheiro. E eu não conseguia lavar. E Nossa. a médica falava: você precisa lavar, porque eu preciso ver se o ponto tá ok, se precisa levar mais um, se só esse tá bom. E eu falava: eu não consigo, eu não tenho força, tá doendo demais. E eu ficar com a Cecília. E ela falou: se você não lavar e ir lá para a maca para eu olhar, não tem o que fazer, você pode ter hemorragia e tudo mais. Começou a me botar um pouco de medo. E aí, nesse momento, eu, dentro de mim, falei: essa mulher não vai conseguir botar medo no momento mais mágico da minha vida. E aí, eu criei força. Um dia eu já não tinha mais, tomei o banho e fui para a maca. E aí, na hora que ela foi olhar, ela tá perfeito. Agora é só curtir as parabéns e tudo mais. E aí eu fui curtir a Cecília. Peguei ela, eu lembro que depois desse momento todo, ela já estava com a roupinha de fraldinha e tudo mais que me deram ela. A primeira coisa que eu fiz foi contar os dedos. E o Paulinho fica comigo até hoje. O que, que você estava fazendo? Eu estava cortando os dedos para ver se ela tinha os 10. Aí ele fala: tanta coisa para se preocupar, você foi se preocupar com os dedos da menina. A gente olha tudo, né? Eu lembro que eu olhei assim, cada detalhezinho dele. Eu olhava onde que ele Sim, tinha, se ele tinha manchinha, né? E logo eu detectei que tinha uma manchinha, assim. Eu dei uma geral, assim, no corpinho dele. sim. Parecia que a gente estava até com lupa, né? Olhando cada detalhezinho, cada pelinho do corpo deles. E aí o Paulo começou também a reparar ela, e aí ele começou a detalhar como ela era. Tipo, ela tem a sua orelha, olha, ela tem o seu nariz. Meu Deus, ela tem a cabeça do seu pai, porque ela nasceu com a cabeça É igualzinha. aquela coisa assim, aquele momento que você fala, meu Deus, é meu. Meu, exatamente. Só sabia agradecer. Falava: meu Deus, meu maior sonho se realizou. Obrigado, 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 obrigado. E aí a gente ficou lá na sala por mais ou menos. Ela nasceu às 4h42 da manhã e eu só fui parto às 8 da manhã, porque não tinha vaga. Por Caramba. conta do Covid, diminuiu a quantidade só para 2 mães em cada quarto, para reduzir bastante a circulação de pessoas. Uhum. Então, eu fiquei na sala de parto ali, onde eu tive a Cecília, essas 4 horas, com o Paulo comigo, quase dormindo em pé, porque eu estava muito cansada. E eu só consegui observar ela e admirar, né, a perfeição daquele serzinho tão pequenininho. Ela nasceu tão pequenininha. E tá tudo limpo e perfeito. Sim. E aí eu lembro que Ah, pode eu falar. levei bronca de uma das enfermeiras, porque na hora que ela entrou na sala, eu estava olhando assim, observando, dando carinho na cabecinha dela, e ela brigou comigo: mãe, essa criança não tá no peito? Você tem que colocar ela no peito agora, ela precisa mamar.
E eu falei, ai, ninguém me falou nada, e eu tô aqui curtindo ela. Aí ela, vamos lá que eu vou te ajudar. Ela encaixou a Cecília no peito, oxe, daquele momento em diante, a Cecília não largou. Queria o peito a todo momento. Pegou bem, foi tranquilo essa parte para você? Nesse primeiro momento, sim. Ali naquele primeiro momento, a Cecília pegou perfeitamente, não me machucou. Ela mamou bem, chega e escorria pela boquinha, mamou bem naquele primeiro momento. E até a gente ir no quarto. No quarto eu sofri um pouquinho mais, sozinha ali, sem apoio. Eu acho que eu não Que sabia elas encaixar. põem, né? Elas pegam o peito da gente, põem na boca da criança e faz todo, né? Malabarismo, a gente só fica ali, né? Só sendo usada. É bem nessa pegada mesmo, porque quem ela faz, não, ó, é aqui, ó, bem aqui, tal, tal. Então, com apoio, né, acaba sendo mais fácil para eles fazerem a pega, mas é muito difícil para a gente, porque tem essa coisa da invasão do nosso corpo, né? Sim, exatamente. E sempre fui muito vergonhosa. Então, essa questão, para mim, eu ficava olhando para o Paulo com aquele olhar desesperado, tipo, meu Deus, tem uma mulher pegando no meu peito. Que intimidade é essa? Eu não deixei. Mas É naquele bem essa momento, sensação mesmo de invasão, né? Estão me invadindo. sim, naquele momento, a gente deixa de ser nós, a gente passa a ser dele. Hum. Então, não tem o que fazer, eu te deixar, era pro bem da minha filha. E aí, no momento que me liberaram o quarto, o Paulo me auxiliou a descer da cama, eu sentei na cadeira de rodas. Aí a enfermeira virou para ele e falou assim: por conta da pandemia, você só vai poder ficar com ela nesse momento. Aconteceu o parto, tudo. Agora ela vai pro quarto e você só volta na hora da visita. Ele adorou, né? Porque ele ia poder dormir. Eu quase chorei, porque eu ia ficar Sim, porque você sozinha. ia ficar sozinha. Sim. E aí eu até, para descontrair um pouco, na hora que a gente saiu da sala de parto, a enfermeira empurrando a cadeira, Paulo com as malas, eu com a Cecília no colo. Assim que a gente saiu da sala, que eu olhei para a Cecília assim, e me veio uma sensação tão gostosa de ser mãe, a partir daquele momento, que eu virei para o Paulo e falei assim, daqui 4 anos eu quero outro. Aí a enfermeira olhou para mim e começou a dar risada. Você não vai Ela tá filha, você ainda doida. vai para casa, você ainda vai para casa. Ela olhou com aquela cara de, meu Deus, ela tá sob efeito de anestesia, não é possível. Ah, Paulo, você tá louca? Sofrer tudo que você sofreu, você já tá pensando em outro filho. Aí a gente riu, mas foi um momento para descontrair, porque eu fiquei muito chateada de que eu ia ficar sozinha naquele momento. Sim. E aí, tipo, foi assim, me largaram no quarto e Cira. Naquele Caramba. momento foi assim. Aí o Paulo falou, você conversou comigo, falou que ia ficar tudo bem, que estava ali comigo, que eu ia dar conta, de que eu estava cercada de pessoas que iam me auxiliar em qualquer coisa que eu precisasse, que era só eu dar um grito que eles iam aparecer e que na visita ele voltava. Aí ele chorou tanto a cabecinha dela, abraçou, cheirou, cheirou, cheirou e foi embora. Aí naquele momento que ele foi embora, que eu olhei para Cecília, eu falei, ferrou. E agora, o Lá, que eu faço com essa criança? exatamente. Falei, eu me senti preparada e agora que ela tá aqui, eu não sei o que eu faço. E agora, o que que eu faço? E ela super tranquila, ela só chorou na hora que Deus falou não mais, ela só dormiu. E até para pegar, para pôr ela para mamar, eu tinha que pegar ela e forçar, né, empurrar o peito, fazer uma farinha assim na boca para ela se mexer, para eu poder dar o peito, porque ela só sabia dormir. É E assim, aí, o bebê, ele tem 24 horas de reserva, né? Isso foi uma coisa que eu li antes do Benjamin nascer. Que os bebês ele tem 24 horas de reserva de alimentação, né? Se alimentando dentro da gente, né? Da placenta, né? Então, o primeiro dia é muito raro a criança chorar muito, porque eles não têm sim, fome, eles vão começar a chorar no dia seguinte. e eles praticamente nem sentiram que são barriga, eles nem sabem o que está Não, acontecendo. para eles ainda assim é estranho, eles estão sentindo um corpinho, então, mas eles ainda estão muito sonolentos, estão de barriguinha cheia. Então, eles ainda não sentiram ainda a necessidade, que é o quê? Que a necessidade maior é a da alimentação.
Então, eles vão começar a sentir isso depois, 24 horas, 48 horas depois, que aí a criança vai chorar, que vai ter aquela coisa, falar, nossa, mas ontem ele estava tão quietinho, bonitinho, não chorava, não fazia nada. Agora, faz uma sirene, gente, não para essa criança de chorar. Que aí entra o nosso desespero quando a gente vai embora para casa. Que aí eu quero que você me fale desse momento. Foi embora para casa. Primeiro que eu já fui brigando no carro, né? Porque a minha mãe queria, porque eu queria que que eu já estava na rua, passar a casa da voz para mostrar ela e depois ir para casa. Porque por conta da pandemia, sabe quando eu ia sair de dentro de casa de novo para poder levar lá. E eu, mais mãe, eu só quero a minha casa, eu quero a minha cama, eu quero ficar no meu cantinho quieta. E ela, mas por favor, por favor, por favor. Aí eu, tá bom, é coisa rápida. Entrou, mostrou, embora, porque eu quero a minha cama. Porque a cama do hospital era horrorosa. Eu preciso da minha cama. E aí a gente passou na casa dos meus avós, aí foi aquele auê, né? Na hora que a gente entrou no portão, foi uma alegria, uma festa, e eu, gente, ela tá dormindo. E aquele barulho, e todo mundo eufórico, meu Deus do céu, ela é linda, ela é perfeita, deu tudo certo. Deus guardou a Letícia dentro daquele hospital, Deus guardou a Cecília dentro daquele hospital, porque eu até brinco que ela nasceu no dia que o L'Oréal criou a lei da obrigatoriedade da máscara, então estava bem mesmo. Então, sair do hospital bem, sem nada, e com a Cecília bem, sem nada, foi algo assim, foi uma vitória para nós. Sim, com então, certeza. foi uma alegria dupla de Cecília no mundo e de nós estarmos bem, entrar sair do hospital sem nada. E aí eu lembro que a gente passou na casa dos meus avós para mostrar a Cecília. A gente ficou lá mais ou menos umas 2 horas. E até aí estava tudo bem, tudo tranquilo, mas aí em casa eu não ia explicar o sentimento quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, que eu olhei para as coisas dela, que eu olhei para ela, eu desabei a chorar. Eu chorei, mas eu chorei que eu parecia uma criança precisando de leite. Eu chorei, mas eu chorei muito. E aí o Paulo assustou ele, por que você tá chorando assim, doendo? O que tá acontecendo? E aí eu não conseguia falar, porque eu tava chorando demais. Sentei no sofá da sala, fundo, ele me deu água, e eu virei pra ele e falei assim, eu sou mãe. Meu maior sonho se realizou. Tá na minha mão, nos meus braços. E tá com a gente. Ela é perfeita, ela é saudável, ela nasceu no meio de algo que nem explicar o que é e a gente tá bem. Então foi um sentimento de gratidão naquele momento. E eu só sabia chorar. E eu fiquei assim, mais ou menos uns 10 dias. Eu olhava para ela, eu chorava. Mas não era de tristeza, não era de cansaço, era de gratidão. E nos 3 primeiros dias ali, o Paulo ficava assustado. Tipo, você tá escondendo de mim para eu não ficar preocupado. E eu falava, não, eu tô feliz, a Cecília tá aqui, a Cecília é nova, ela tá, sabe, eu sou mãe. O sonho que eu mais idealizei na vida se realizou. É como uma pessoa que eu amo, a gente tem estrutura para cuidar dela e ela tá aqui. Foi algo muito assim, muito forte, mexeu muito comigo. E ela, graças a Deus, foi uma criança muito tranquila. Ela dormia no hospital a noite inteira. Ela ia para casa, ela dormia a noite inteira. Ai, que ela não chorava. Eu tinha que levantar de 3 em 3 horas para acordá-la para dar o leite para ela. Durante a noite, ela era muito tranquila mesmo. Aí ela começou assim a chorar um pouco mais. Foi junto comigo quando eu estava sustentando ela. Que aí a alimentação que pega todas as mães aqui. Sofri um pouco. Por quê? Eu era o meu automaticamente era o meu sonho amamentar. Sim, entra de novo na nossa idealização. Sim, fiz de tudo para amamentá-la. Consegui no hospital, mesmo com dificuldade, depois as enfermeiras me ensinaram. Até as enfermeiras me ensinarem lá no hospital, ela chegou a machucar um dos meus seios. Ela chegou a machucar, então de 1 dia e meio o meu peito já sangrava.
porque ela pegou muito errado. Ela teve uma pega bem errada comigo. Quando as enfermeiras me auxiliavam, eu conseguia, mas sem as enfermeiras, o que acontecia? Algum botãozinho dava na minha cabeça e eu não conseguia fazer ela mamar do jeito certo. Sim, não, e isso é super comum, é muito comum, porque a gente não tem experiência. Exatamente. Mesmo observando tudo que elas faziam, a forma como elas me orientavam, parece que na hora que tá a criança, desliga e você não consegue. Entra um desespero de, meu Deus, o que está acontecendo? E a criança já está chorando por estar com fome. E você Sim, fica, e aí entra o maior desespero, porque o bebê fica desesperado porque tá com fome, e aí ele não pega, ele fica naquela coisa assim, ó. exatamente, vira na carinha para todos os lados possíveis e qualquer coisinha acha que é o bico do peito. E aí eu vim para casa com o seio machucado, mas já sabendo como fazer. Na última mamada dela no hospital, eu pedi para a enfermeira não fazer nada, observar como eu estava fazendo, para ver se eu estava fazendo certo. E foi onde eu aprendi o jeitinho do braço. Não era o seio da criança, era o jeito que eu segurava a Cecília que estava fazendo ela pegar errado. Isso foi uma coisa uma outra enfermeira, que não estava nem no hospital, foi uma outra enfermeira que me ajudou, que era a altura. Ela falou: você não tem que ficar assim, a cabecinha dele tem que ficar, tinha que ficar reta. Lembrei disso agora que você acabou de falar, olha só, que coisa, né? Exatamente. Depois entra no automático, mas foi bem exatamente isso. Ela falava muito disso. Você tá baixando o braço, então a boquinha dele vai sair. A boquinha dele tem que encaixar reta com a cabeça dele. Exatamente. Aí foi ali onde ela me ensinou e eu aprendi e vim para casa feliz da vida, porque eu tinha aprendido e ia conseguir fazer ela mamar do jeito certo. E aí, quando a gente chegou em casa, no primeiro dia, foi tudo ok. Porque eu fiquei deitada com ela pendurada no meu peito o dia inteiro. Então, tava tudo bem ali, porque qualquer resmungadinha dela eu colocava no peito, não ela sentir fome nem nada assim. Então, tava tudo tranquilo. Quando chegou no segundo dia, que ali eu já estava um pouquinho mais cansado, o acúmulo, né? Porque desde quando você começa a sentir a pressão, dali em diante já era. Você nunca mais vai ficar, você nunca mais vai relaxar. Dali para frente acabou. Acabou o seu sono tranquilo. Acabou o sossego. Então eu já estava um pouquinho fadigada já, 4 dias cansada, sem dormir direito, porque no hospital eu não conseguia dormir direito, com medo de levarem ela. Eu sonhei que levavam ela de mim, então eu não conseguia dormir no hospital. Eu virei uma coruja, eu ficava acordada a noite inteira olhando ela no bercinho. E aí, quando a gente chegou em casa nesse segundo dia, que eu estava bem cansada, o Paulo observou que o meu leite não estava sustentando ela. Por isso que ela ficava o dia inteiro pendurada no meu peito, porque de 3 em 3 horas para pouco. Ela tomava os 2 seios e ainda assim ficava com fome. Em qual dia? Segundo dia? Segundo dia em casa. A gente observou isso. Já tinha terminado o colostro. Já tinha terminado, já Porque era. o colostro não sustenta, né? A gente sabe que o colostro não sustenta. Não, não sustenta, mas já era o segundo dia, já estava saindo o leite em si, branquinho. Ela mamava os 2 peitos e ainda não estava ficando Sentia saciada. fome ainda. A gente sentiu, observou, na verdade, o Paulo observou isso, porque ele, pai de Quantos segunda quilos ela viagem, nasceu? ela nasceu só com 2,920. Ah, então ela nasceu pequenininha, né? Porque quando é uma criança que é uma criança maior, porque você disse que você teve diabetes gestacional, tendência das crianças nascerem macro, né? E Sim, crianças macro, elas tendem a precisar do complemento. sim. Mas no meu caso, por eu ter cuidado muito bem na gestação, aconteceu dela nascer pequenininha. Então, eu não tive problema dela nascer amado. E aí, eu não aceitava de que o meu leite não estava sustentando ela. Mesmo falando, ele falou nesse segundo dia o dia inteiro para mim. Não está sustentando. E aí ela começou a chorar, a gente começou a observar ela inquieta, ela resmungando, é fome. Eu tenho a experiência do Thales, eu sei como é. Mãe, mas eu tenho outra experiência, eu sou o pai. Ela tá com Exatamente. fome. E eu falava, não, mas ela mamou os 2 peitos, tá seco, ela já mamou. E ele, com fome, vamos dar fórmula.
Quando o Thales era pequeno, eu dei o Atamil, é o melhor que os médicos recomendam. Se for dar, dá esse. Comprar. E eu, não, ela vai ficar no peito, eu quero amamentar, eu quero ser exclusiva, tal. Ela tá passando fome, eu tô com minha filha. E aí, depois de muita insistência, nesse segundo dia, quando foi 1 hora da manhã, que ela tinha dado bastante, eu ia para comprar. E aí eu me recordo que eu estava amamentando ela já no segundo peito, ela mamando com aquela vontade, meu Deus, muita fome. E aí eu chorando, eu fiquei assim na cama e falei, pode ir lá comprar. Filha tá passando fome. Chorando, desesperada, né? E ele, pode mesmo, eu posso ir lá pra... Eu falei, pode, eu não quero que ela passe fome, e eu não tô sustentando ela. E ele foi na farmácia 24 horas, comprou a fórmula, voltou para casa, fez mais ou menos, acho que 40 ml de fórmula. Ela tinha mamado os meus 2 peitos e ela mamou os 40 ml da fórmula, que chega fez o barulhinho do ar quando acabou o leite. Ela sugou a chuquinha. Falei, meu Deus, tô fazendo a minha filha passar fome durante o dia inteiro. Que mãe sou eu? Que Aí mãe já vem a culpa, né? que mãe sou eu que observei que a minha filha estava inquieta durante o dia, depois eu descobri que realmente era fome e insisti no erro, né, praticamente. Eu não liberei ele para ir comprar. Mas você é a famosa história de todas as mães, que a gente quer fazer o que a gente acha que é melhor, que naquele momento você achava que isso era o melhor, e a coisa da satisfação de não quero fazer, quero dar experiência, eu quero tanto ter a experiência completa, e a gente ouve tanto que assim precisa ter amamentação exclusiva, blá 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 blá, que a gente acha que se a gente entrar com fórmula, a gente vai ser uma mãe má. A pior mãe do mundo. Eu pensava, que mãe vai ser eu se nesse momento a filha com 3 dias de vida já está mamando a fórmula? Né? Eu mesmo me julguei nesse quesito. Uhum. Né? Mas sou eu que não estou insistindo mais no seio, que não estou forçando ela a sugar mais do leite para produzir mais o leite para ela. E aí, nesse momento que caiu a ficha de que realmente era o nome que ele tomou, na hora que ela sugou a mamadinha todinha, que fez barulhinho de ar, que ela voltou aquele arroto e dormiu o resto da noite inteirinha, eu falei, ela vai tomar fórmula. Aí você Eu, falou assim: ai, agora eu quero que ela tome a fórmula porque ela vai dormir a noite inteira. Que bom. exatamente. Eu ainda insisti bastante, eu intercalava peito e fórmula, peito e Uhum. fórmula. Só que chegou, acho que com 5 dias, uma semaninha de vida, ela estava mamando os 2 peitos mais a chuquinha de 2 horas e meia em 2 horas e meia. É muita coisa. É. E eu falei, gente, tem coisa errada aí. Ou eu tô dando demais, ou eu tô dando de menos, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí, quando a gente foi para a primeira consulta no pediatra, né, com 1 semana de vida, ele perguntou como que tá a alimentação dela. E aí eu falei, nesse momento, de alguns dias para cá, ela está mamando os 2 mais 40 ml de fórmula. Ele me deu um esculacho. Ele brigou comigo, ele brigou com a minha mãe, que está comigo na sala. Ele virou para minha mãe e falou: que mãe é você? A sua filha, como mãe, agora dá fórmula para uma criança de 7 dias. Aí a minha mãe virou para ele e falou: doutor, essa minha filha, que é a mãe hoje, com 2 meses já tomava engrossante. Então, isso é normal. E ele ficou indignado, ele brigou muito comigo ali na hora. Nossa, E eu, total insensível. Nossa. sim. E naquele momento, aquele sentimento que eu tinha de eu tô fazendo alguma coisa errada só aumentou. Que Sim, aí mãe você só... falou: não, realmente, eu sou uma péssima mãe. Exatamente, que mãe só tô dando fórmula para minha filha, gente. O médico falou que não pode e eu tô entupindo de fórmula. Aí eu cheguei em casa, aí eu conversei com o Paulo, falei, ó, o médico brigou comigo, ele falou que tá super errado pra ela. O que a gente vai fazer? Aí ele, a gente vai continuar dando fórmula pra ela.
Aí eu, Gente, eles dão o que que os beberão tem e tomam? exatamente, no copinho ainda por cima. Aí o Paulo me acalmou naquele momento. Aí ele falou: a gente vai continuar dando a fórmula para ela. É isso que está mantendo ela alimentada e a gente vai continuar. A gente só observar É um assim, ó, o espaçamento. que que a gente faz? Troca de médico. Exatamente, foi o que eu fiz um pouco depois. E aí a gente observou, né, a quantidade e observou também o espaçamento do tempo entre as mamadas, e aí a gente conseguiu adaptar a mamada e ela ficou no peito só 3 meses. E eu lembro que no dia que eu senti que ela já não estava sugando tanto, eu já não estava produzindo tanto, e aí no dia que eu decidi que eu ia sofrer, porque estava sofrendo era eu emocionalmente. Aí naquele dia que eu decidi parar de sofrer, ela vai só na fórmula, eu chorei o dia inteiro. Eu colocava ela para mamar a Chuquinha, mas como se fosse o peito. Eu apoiava a mamadeira no peito para ter aquela sensação de que ela estava no peito, porque era algo muito meu a mamadeira. Então, foi algo assim, quando ela foi só para mamadeira, eu falei, meu Deus, vai acabar aqui. Um ano e só durou 3 meses, não vai rolar. Eu tô sofrendo, você vai sofrer, então deixa quieto. Isso me ajuda, porque eu não estou preparada, mas eu preciso fazer isso pela minha filha. E aí, depois que eu consegui, que eu observei que a cada uma dela de fórmula era mais tempo dela dormindo e mais para eu descansar também, eu fiquei feliz da vida. E depois você fala assim, nossa, por que que eu não dei antes? É que começou cedo, né? Mas muitas mães falam, nossa, por que que eu não dei antes? Por que que eu ainda sofri tanto, assim? Tanto desnecessariamente. E aí foi isso. Aí ela mamou a fórmula durante um bom tempo, um ano ela tomou a fórmula. O peito foi só 3 meses mesmo. Aí, desse tempo em diante, as sonecas dela, né, durante o dia aumentaram de um jeito assim absurdo. Eu falei, meu Deus, como essa me dorme? Porque tava de barriga cheia. Então ela dormia muito Sim, bem. tava satisfeita, né? Olê, e aí você não precisava voltar a trabalhar, porque ele tava na pandemia, né? Então, isso. Aí eu parei de trabalhar no primeiro dia do lockdown, que foi dia 20 de março. E depois disso, eu só voltei realmente depois da minha licença maternidade. Então, minha licença maternidade seria de 4 meses, eu fiquei 6 meses e 15 dias. Porque quando a minha licença maternidade acabou, a dona do escritório ainda me prolongou mais 15 dias de férias. Então, E eu aí, acabei só que ainda ficando. não tinha nem voltado completamente, né? Ainda as coisas não tinham. Tinha voltado algumas coisas esporádicas, assim, né? Não tinha voltado tudo, mas na questão do meu serviço, o escritório em si já tinha voltado. Ah, entendi. Porque a gente tem escritório de contabilidade, as empresas que a gente cuidava estavam trabalhando, então a gente automaticamente precisou trabalhar também para dar suporte para Uhum, eles. Então sim. acabou que o escritório voltou em abril, se não me engano, voltou em abril, mas sem todas as meninas. Foram voltando de pouquinho em pouquinho. Eles só trabalhando, aí depois foi aumentando, aumentando, até que todos voltaram a trabalhar normal. E quando foi para eu retornar ao serviço, foi mais um motivo para eu agradecer ela estar na fórmula. Porque eu pensei, meu Deus, se ela tivesse no peito nesse momento, eu ia sofrer muito mais e ela também ia sofrer. Então Deus me preparou um É mês que aí antes. estaria na introdução alimentar, né? Aí você teria que tirar leite para deixar, né? Você teria, né, mais tranco assim porque até que ela entre realmente na alimentação, mesmo demora alguns meses ainda. A criança não começa a comer logo que entra a introdução alimentar, né? E como foi para com quem ficou? Com quem que ela ficou quando você voltou? Com a minha mãe. Ela fica, inclusive, até hoje com a minha mãe. A minha mãe, assim, é a minha maior rede de apoio. Ai, que Eu brinco, delícia. eu brinco que a minha mãe deixou de viver a vida dela para poder viver a minha junto comigo. Porque, inclusive, assim que eu engravidei, eu falei a ela, eu não tenho pretensão de trabalhar. E eu não gostaria de deixar em escolinha se eu tenho a possibilidade de deixar com você. Você aceita?
Aí ela, com certeza, é minha neta, com certeza eu vou ficar. Então, é combinado desde o início da gestação, de que eu ficaria com a Cecília para mim voltar a trabalhar. E o bom de tudo isso é que eu trabalho na rua da minha mãe. Ah, e Então, aí você mesmo consegue almoçar, ver ela. consigo ver ela na hora do almoço. Então, o começo para mim, o começo de voltar a trabalhar não foi tão doloroso, porque eu via ela todos os dias no horário do almoço. E durante a tarde, minha mãe mandava fotinho dela dormindo ou fotinho dela brincando. Então, eu não sofri muito no E jornal você não trabalho. demorava muito, né? Tipo, não tinha aquela coisa assim, de sair de casa muito tempo antes ou chegar muito tempo depois, né? Tava próximo, né? Dava para você fazer esse bem bolado, né? Muito próximo. O fato também de eu não precisar pegar transporte com ela, né? Só pegar o carrinho, descer em 10 minutos eu tô na mãe, deixava ela lá. Em 2 minutos eu estava no serviço, na hora do almoço eu já via ela, recebia a fotinho dela. Então foi tudo. Eu curti ela, não deixei de curtir ela mesmo vou trabalhar. Eu consegui acompanhar cada evolução dela. Ai, que máximo. Olê, você tinha muito preconceito, assim, tipo, ai, não vai dormir na minha cama, não vai achar chupeta, não vai. Isso, você tinha? Muitos. E aí? Muitos. Eu parecia as mães antigas, sabe? Eu tinha muitos. O primeiro, claro, com certeza, foi a chupeta. Assim que eu descobri a gravidez, eu falava, eu não vou querer introduzir chupeta. A primeira coisinha que a minha sogra me deu foi chupeta. Falei, ai, droga, eu não vou usar isso. E usou? Só assim, na primeira cólica dela, oxe, a minha No aliada. primeiro choro lá desesperador, você fala, não, vem pra chupeta, vem chupeta. Exatamente. E aí, no início, ela não quis pegar. Ela estranhou um pouco o bico, né? E aí eu pensando dentro de mim, isso não pega, não pega, não quero que você use, eu não quero que você use. Eu não De quero que você mim, use, mas eu quero que você pare de chorar. exatamente essa sensação. E aí ela chorava, chorava, chorava. Não, toma, pega logo, chupa, é assim, chupa. Era uma briga interna de vir comigo mesma. Era aquela briga da Letícia antiga com a Letícia nova, passando pela experiência. Exatamente, porque quando a gente fala lá antes de ter, eu costumo dizer que assim, realmente é impossível você se preparar completamente para o nascimento de um filho. É impossível, porque é uma experiência completamente nova, é uma experiência que a gente deixa de ter nós mesmos para lidar com outro ser humano completamente dependente. Nossa, então a gente cria, né? A gente leva muita coisa, não vou fazer isso. Claro que tem algumas coisas que eu não acho que sejam preconceitos, que eu acho que não são preconceitos. Assim, quando você tem os padrões, não, olha, eu gostaria muito que meu filho seguisse uma alimentação saudável, eu gostaria muito que meu filho não comesse um doce da tal idade, tal, então eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer de tudo para isso, né? Preconceito que eu falo quando a gente fala muito assim, eu acho horrível tal coisa, meu filho não vai fazer isso, eu abomino quem faça, né? Quando você tem uma opção mesmo de falar, não, olha, eu não quero que meu filho durma na minha cama, porque eu tenho os meus cuidados, isso, aquilo, outro, então eu não acho que é preconceito, eu acho que é uma opção, eu acho que entra como opção. Mas eu tinha muitos preconceitos, eu era a rainha dos preconceitos, né? Não é assim. Sim, eu tinha muitos. E da chupeta, em questão de alimentação, questão do dormir na cama, o Paulo já foi me preparando desde o início, porque para mim ela ia ter o berço e ela ia dormir no berço. E ele falava, não é assim que funciona. A criança, nos primeiros 2 meses, ela pendurada no seu peito, ela não vai sair do seu lado. Então, o lugar mais confortável para você é a Para cama. Ela vai estar. você, exatamente, foi como eu também me sentia. Eu falava, nossa, aquele dia que eu estava muito cansada, eu deixava ele lá, sabe quando você dorme, você fala, fica com o peito para você. Eu dormi muito assim. Fica com Você o quer peito, fica mamar? seu, ó, faz o que você quiser, deixa eu dormir. Aí você fica lá, a criança dorme lá mamando, entendeu? Inclusive, por ele ter me orientado assim nesse começo, a gente nem chegou a comprar berço. A gente ganhou o carrinho de bebê e eu falei para ele, a gente vai usar o carrinho como o bercinho dela, porque como ela vai passar a parte do tempo na cama,
Nas sonecas da tarde dela, que eu tiver sala, que eu tiver fazendo alguma coisa na cozinha, ela no carrinho. Então a gente nem chegou a comprar berço no início. Sem contar que para eles, quando eles nascem, quando eles estão tudo apertadinho lá na barriga, quando eles nascem, o berço para eles é uma coisa muito grande, né? O Benjamin, ele ficou, é que ele cresceu, ele pegou peso muito, muito rápido, mas ele ficou num Moisés, a gente comprou um Moisés, nem sei se é esse nome que usa, né? Mas antigamente era Moisés, minha mãe falava Moisés, ficou Moisés. Então a gente comprou um Moisés para ele e, tipo, ele ficou nesse Moisés ali do lado da minha cama, assim, até os 3 meses, quando ele não cabia mais. Aí, com 3 meses, sabe o que eu fiz? Eu falei assim pro meu marido, traz o berço dele pro quarto. Eu falei, não vou ir lá ficar levantando, amamentando, indo até o quarto, não quero. Sim. Levando várias vezes de madrugada para pisar no quarto da criança. Não, deixa ele aqui, Não, só eu abrir. eu não queria esse trabalho. Eu falei, respeito cada pessoa, né, tal, mas eu não queria ter esse trabalho, eu não queria ter, eu já não dormia, então eu não queria ter lá. Então eu tinha essa preocupação, eu tinha isso. Olê, como foi alinhar assim a vida pessoal, profissional, casamento e maternidade? O que você acha que sofreu mais depois que a Cecília nasceu? O casamento. O casamento sempre é o primeiro a ser meio que abalado, né? Porque vocês deixam de ser dois, porque tem um serzinho ali no meio. Eu sinto, deixei muito de lado a minha vida. Eu deixei de ser a Letícia mulher e me tornei a Letícia mãe. E isso é um pecado horroroso. Não façam isso. Mas assim, a gente precisa deixar, a gente precisa no começo, porque a gente precisa ter essa mãe. Aí o que vai depender é o tempo que a gente vai fazer de retorno. Exatamente. Então tem mulheres que voltam mais rápido e tem mulheres que demoram muito mais para voltar. Mas é necessário, a gente precisa deixar de ter a gente. Mas o que a gente precisa fazer para retornar? Essa é a grande sacada que a gente não sabe. E aí a gente precisa de alguém perto para ajudar a gente nesse momento. Olha, né? Aqui em casa foi meu marido. Olha, a gente não é só irmão, viu? A gente não é só irmão. A gente é marido e mulher, né? Então. Ele falou a mesma coisa. Ele falava a mesma coisa. A gente se tornou irmão, que brinca e só, e dá risada, e é bom dia, boa tarde, boa noite, só. Não tinha nem diálogo. A gente chegou a um período que era oi, tudo bem, e fim. Não tinha aquilo, como foi seu dia, você tá bem, você tá preso em alguma coisa. Não, parece que você se desliga da sua e liga a outra versão e esquece de desligar essa versão para voltar. É isso mesmo, a gente esquece de ligar. É isso mesmo. Aí o casamento foi mais sofreu, assim, mas graças a Deus a gente conseguiu se alinhar. Sim, não, eu costumo dizer assim, o que eu falo sempre nessas entrevistas, que assim, depende muito do quão envolvido esse homem é. Se ele é um parceiro, vai conseguir voltar, vai conseguir alinhar, porque ele vai ajudar a gente tanto a coisa da parentalidade, né, que é ser pai e mãe, ele vai estar envolvido nessa parentalidade e ele vai estar envolvido nesse relacionamento. Ele fala, não, poxa, você é minha esposa, né? Vamos lá, vamos tentar juntos. O que você precisa para a gente fazer, né, as coisas voltarem, né? Ele vai estar junto. Quando o cara não é parceiro, é a hora que ele vai lá para a rua, vai curtir a vida, falar, não, ela tá lá sendo mãe, eu vou curtir a minha vida enquanto ela tá sendo mãe, entendeu? Então, quando o cara é parceiro, volta, a gente consegue retomar esse casamento, né? A parceria. Pensa em ter mais filhos? Com certeza. Tentar convencer agora o marido. Eu sempre... Mas assim, você já queria para agora ou você quer esperar mais tempo? Assim, como que você é? Então, eu brinco que eu dei um prazo ao Paulo. A gente tem até os 5 anos da Cecília. Passou os 5 anos da Cecília, eu já estou um pouco balançada. Entendi. Eu também acho uma boa, eu também acho ruim assim mais velho. Assim. Eu, para mim, né? Claro, cada um tem a sua preferência. A minha experiência com a minha irmã é de 8 anos. Eu acho muito. A gente teve muita intriguinha, muita briguinha, coisa que dá para se resolver fazendo uma distância de idade menor entre eles. Eu vejo isso também pelo Alice e pela Cecília, porque a diferença deles é 5 anos e eles se dão bem. Mesmo assim, um mocinho,
ele ainda brinca com ela, ele ainda tem paciência com A ela, distância não é mesmo tão grande assim para que ele se esquive, né, de ser o irmãozinho, né? exatamente. Então eu brinco com ele. Antes, eu acredito que entre 1 ano e meio, 2 anos dela, era algo que me incomodava muito. Eu queria, eu queria, eu queria. E o fato dele falar para mim, agora não, agora não, agora não, me deixava chateada. Então você já Mas queria logo assim quando ela era nenezinha? ela com 2 anos eu já queria estar tendo outro. Só que ele não quis. E resolvemos, foi onde eu brinquei e dei pra ele. Então a gente tem até se não acontecer, esquece. Ela vai ser minha filha e você o seu casal. Mas hoje em dia é algo que eu tô mais bem envolvida comigo. Inclusive, se ele optar por não ter, por mim, eu gostaria de ter, é um desejo meu, mas como um casal, se ele optar por não ter, eu aceito. Sim, Eu sim, sou feliz. porque é uma coisa que realmente a gente tem que fazer em parceria, porque é pesado, né, Lê? Mesmo quando a gente quer, e mesmo quando a gente se dedica, assim, é muito cansativo. Me diz algo assim que você detesta no mundo materno. Que o fato dela crescer rápido demais. Eu detesto. Porque eu não consigo curtir todas as fases, tá? É muito rápido, é uma atrás da outra. Eu tô começando a curtir aquela que ela já acabou e já veio outra. A Não evolução dá deles é muito rápida. muito rápida, não dá tempo da gente acompanhar. Quando a gente está se adaptando, aquilo já mudou, ele já cresceu, já evoluiu, já tá coisa. Eu acho que essa é a parte que eu mais detesto, não conseguir acompanhar essa evolução rápida. A coisa mais maravilhosa. Ai, hoje em dia, agora que ela aprendeu a falar eu te amo. Ai, não. Mamãe, eu te amo. Ai, gente, é a coisa mais linda do mundo, me derreto toda. Ai, a coisa mais maravilhosa. Aqui em casa o eu te amo é muito de graça, né? Eu falo que eu te amo de graça, a gente não tem motivos para dizer eu te amo. Então a gente acostumou ele dessa forma, né? Então ele também faz de graça. Então a gente tá lá sem fazer nada, tipo, ele tá no sofá, a gente tá lá na cozinha, não sei o que, ele quer dizer, mãe, eu te amo. Ai, que delícia. Ai, Tipo, de graça, de graça. Eu falo, ai, é maravilhoso, maravilhoso. da gente. Lê, dá uma dica, assim, que você acha que ou pode ter te ajudado, ou você sabe que vai ajudar alguma mãezinha, que você acha que seria importante. A minha dica é para as mães descansarem quando os bebês estão dormindo. Minha sogra falava isso pra mim o tempo inteiro. Karina, ele dormiu, dorme. Karina, ele dormiu, dorme. Gente, façam isso. Mãezinhas que vão assistir, se o bebê dormiu, deita do lado e dorme o tempo que ele deixar você dormir. Sem Porque eu culpa. sem culpa, você merece, é seu direito. Você que está acompanhando aquele serzinho, você tem todo o direito de ir junto com ele. Porque comigo eu fui Mulher Maravilha e sofri muito nos 2 primeiros meses. Ai, a Cecília dormiu, eu vou lavar roupa. Ai, a Cecília Vamos cuidar dormiu, da eu vou fazer. casa, vamos resolver não sei o quê, vamos fazer não sei das quantas. Ai, vou aproveitar que ele dormiu para eu fazer. Não, Não, aproveitou que ele dormiu, você dorme junto com ele, tem crise e vai que vai. É isso. é isso. Agora a pergunta final. Quem é você depois da maternidade? Eita. Eu acredito que eu sou uma Letícia cautelosa. Mesmo sendo encarando qualquer coisa pela Cecília, eu ainda faço com cautela, porque se eu vier a faltar, quem é que vai cuidar da menina? Que a gente pensa naquilo, mas tem o pai, mas tem os avós, mas tem os tios, mas... Não, eu sou a Ninguém é mãe nós. dela. É, Eu sou a mãe dela e só sei o que eu faço por ela, o que eu posso fazer por ela no futuro. E principalmente, não sei se você ficou sabendo, mas no do ano eu passei por um problema de saúde no qual eu achei que eu fosse faltar para a Cecília. sério. Então, daquele momento em diante, eu até estou cuidando muito melhor da minha saúde para poder estar por ela até quando ela não precisar mais. Então, eu sou Uhum. muito cautelosa com tudo, com E saúde, aí, com de uma, teios. de uma pessoa que perdeu a mãe, eu digo que eu acho que não existe nenhum momento em que a gente não mais precisa de mãe.
E hoje, Verdade. quando eu penso nisso, porque eu penso, mas bem pouco, sabe? Eu penso bem pouco, porque é para a mente não ficar, né, doida. Quando eu penso justamente nessa falta psíquica, Sim, de o que ele, exatamente. nossa, como ele vai crescer sem a mãe? Claro, né? Tem algumas compensações, mas a gente sempre sabe que existe uma falta, né? Sim, é a falta do abraço, é a falta do conselho, é a falta do eu te amo. Nossa, eu sei bem como ser essa sensação, porque a experiência que eu tive deu quase faltar por ela, e eu dei muito mais valor à minha mãe, muito mais do que eu já dava, e eu muito mais valor à minha maternidade pela Cecília. Então é algo assim que mudou muito a minha visão, não só na maternidade em si, mas na vida. Ai, que Então, ótimo, né? E você conseguiu ver, né, assim, perceber um pouco isso, sem, né, sem algo maior, mais grave acontecendo. exatamente. Lê, obrigada. Eu que Adorei agradeço. conhecer sua história. É tão gostoso quando a gente vê aí aquela menininha que vai nascer, vivendo toda essa experiência, que assim é uma experiência transformadora. Eu costumo dizer que é uma experiência transformadora. Sim, que a gente acha que está preparada, mas que quando passa por ela, a Não, gente não sabe não. A gente nunca está preparado, nunca está preparado. nada. Muito obrigada por parte desse projeto lindo que você criou. Ah, obrigada. Isso, e só para cima. Obrigada, Lê. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.